Olá, alunos e professores, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu, professora Valcineide Malta, estarei com vocês, então, nessa aula. Vamos verificar qual a numeração dela? Essa aula é de número 20, o objeto de conhecimento é números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações. E o detalhamento é história dos números inteiros. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Olá, bem-vindos então a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos dar início a um novo conjunto numérico. Que conjunto é esse? É o famoso conjunto dos números inteiros. Eu tenho certeza que você já viu por aí números positivos e números negativos. Mas o que isso significa? Onde a gente pode usar esses números positivos e negativos no nosso dia a dia? Por isso, nós vamos iniciar a nossa aula com alguns exemplos para que você possa lembrar aí onde você já viu e para que eles servem. E depois nós vamos entrar no conceito do que é um número inteiro. Vamos então à nossa cartela? O primeiro exemplo aí de onde nós utilizamos os números inteiros são nos termômetros, porque os termômetros nos indicam a temperatura. Então, eu tenho o ponto zero e o ponto zero, ele então aqui é o marco, certo? Então, nós temos aqui dois termômetros. Nós temos um com temperaturas frias, que a gente chama, que é o famoso inverno, tá? Onde as temperaturas, vou colocar de azul. Temperaturas próximas a zero são temperaturas que você verifica aí no inverno, né, de algumas cidades, de algumas regiões. Temperaturas acima de 20, acima de 30, elas são consideradas, como no nosso segundo caso aqui em vermelho, por exemplo, 40 graus, é uma temperatura o quê? Muito quente. Então, essa temperatura aqui, por exemplo, lá no Egito, é muito quente, lá em Dubai, significa, então, verão, né? São temperaturas muito quentes, tá? Por isso que a gente chama, tá? Quando tem essas temperaturas acima de 20, de verão, tá? Então, nós usamos os números negativos nesses casos, tá? Eles são bem famosos também aqui. Um outro local onde a gente verifica os números positivos e negativos no nosso dia a dia é no saldo da conta, né, bancária. Então, você tem lá um valor, aquele saldo, ele é positivo. Olha essa conta aqui, ó, do João Sobrinho. Ele tinha ali na conta dele de crédito, ele fez um depósito de R$500. E toda vez que ele sacava ou que ele paga uma conta, o que acontece com esse saldo? Ele vai sendo retirado. Então, ele tirou 50 de cheque, ele sacou R$600. E se ele tinha só 500, olha como fica o saldo dele. O saldo dele fica negativo, tá certo? Por que que o saldo fica negativo? Porque significa que ele está devendo para o banco, tá? Então, um outro exemplo de onde nós utilizamos os números inteiros é no saldo da conta bancária, tá ok? Por quê? Quando eu tenho saldos positivos e quando eu tenho saldos negativos. E geralmente aparece também uma cor vermelha ali, né? Quando o saldo está negativo, não é assim? Então, estamos aqui vendo um exemplo. E finalizando todo o restante ali da data, essa conta, ela termina no vermelho. Por quê? Porque o saldo dela vai finalizar em menos 30. Então, significa que ele está devendo R$30 para o banco, tá certo? Vamos voltar à nossa cartela porque nós temos mais exemplos. Onde mais utilizamos os números inteiros, que são os números positivos e os números negativos? Nesses dois casos aqui, ó. Quando eu falo de altitude, o que nivela? Qual vai ser a base do quanto é mais alto ou de quanto é mais baixo no nosso planeta? O que nivela é o nível do mar. Então, ó, o mar aqui, ó, ele é o ponto zero. Acima dele eu tenho altitude positiva. Abaixo dele eu tenho profundidade, então é negativo, tá certo? Então aqui é um bom exemplo de números inteiros, tá certo? Então, qual é o ponto zero? Qual é o marco aí? É o nível do mar, tá?
Então, o nível do mar, ele será o ponto zero. Tá certo? Continuando, nós temos aqui um prédio. E ele também é um exemplo de utilização dos números negativos. Por quê? Porque ele tem um subsolo. Então, a rua é o ponto zero, tá? Que a gente chama aí de térreo. E todos os andares acima dele serão positivos. Então, tem o andar 1, andar 2 e assim por diante. Abaixo dele, que nós temos aqui, ó, o estacionamento, nós colocamos aí esse subsolo com valores negativos. Então, abaixo de 0, menos 1, depois de menos 2 e depois menos 3. Por isso que, quando você pega um elevador, lá no elevador tem os números positivos e números negativos. Os números negativos significam que você está abaixo ali, tá? Do nível da rua. Então, abaixo significa números negativos, significa subsolo. Acima, então, são os andares normais, tá? Então, tá aí, bons exemplos da utilização dos números inteiros, tá certo? Mas nós temos uma convidada muito importante nessa unidade 2, que ela vai nos acompanhar. E eu vou chamar a Pitagórica aqui para trazer uma explicação bem resumida para vocês. Então, muita atenção e vamos lá ao nosso VT. Olá, alunos! Me chamo Pitagórica e irei acompanhá-los durante esta unidade. Vocês já perceberam que os números inteiros são utilizados em diversas situações do cotidiano, certo? Como isso acontece? Te convido a observar alguns exemplos. Temperatura. As temperaturas médias no Monte Everest variam de 20 graus negativos a 30 graus negativos. Que frio, hein? Outro exemplo é nas finanças. Suponha que você tenha R$50 em sua conta bancária e gasta menos R$60 dessa conta. Então, seu saldo será de menos R$10, saldo negativo. Isso significa que você deve R$10 ao banco. Nós temos como exemplo a altitude, que possui como referência ou ponto zero o nível do mar. Vamos voltar ao exemplo do Monte Everest. Você sabia que seu topo é o ponto mais alto do mundo? Está situado a mais 8.848 metros acima do nível do mar, ou seja, altitude positiva. Já o ponto mais profundo é a Fossa das Marianas, com aproximadamente menos 11 quilômetros abaixo do nível do mar, ou seja, altitude negativa. Então, os números inteiros são muito importantes para a humanidade. Ok, então, obrigado, Pitagórica, por trazer aí os exemplos, né, de números negativos. E agora, então, nós vamos ao conceito do que é o número negativo, do que são, né, o conjunto dos números inteiros. Vamos, então, à nossa cartela. Aqui traz a definição. O que é, então, esse conjunto dos números inteiros? Esse conjunto, ele é o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero. A letra Z é utilizada para representar o conjunto dos números inteiros. Essa letra vem do alemão, Zahlen, que significa números. Então, nós teremos a representação do conjunto dos números inteiros dessa forma. Z significa conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui no centro o ponto zero. À direita do zero, nós temos os números positivos, então 1, 2, 3, e é infinito para a direita, assim como também é infinito para a esquerda. Então, à esquerda, nós temos os números negativos. Então, começando aqui, lembra que o marco é zero. Então, vai ficar 0, menos 1, menos 2, menos 3 e infinito também para cá. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto infinito, tá? Tanto para os positivos quanto para os negativos. Então, nós vamos continuar aqui na nossa cartela, também aqui, olha só, acompanhem comigo a nossa leitura. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, mais 25, mais 100, infinitamente, são chamados números inteiros positivos, que são aqueles que nós conhecemos até hoje.
E os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 25, menos 100, infinitamente também, eles são chamados números inteiros negativos, tá certo? Então, o que vocês conhecem até agora são os positivos. Lembrando que os positivos não precisam ter esse mais. Se você verificar um número que ele não tenha o sinal positivo na frente, o sinal de mais, significa que ele é positivo, tá? O sinal de mais não precisa aparecer na frente dele. Já o negativo, quando eu tenho um número negativo, você precisa colocar o menos na frente dele, tá? Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e números negativos, também com o zero. Lembrando que o zero fica ali no meio, então, à esquerda dele negativos, à direita dele positivos, tá bom? E os números que vocês conhecem até hoje, que é do zero em diante, 0, 1, 2, 3, infinitamente, eles são chamados de conjunto dos números naturais. E agora ele vai ampliar, porque com os negativos, então ele se transforma no conjunto dos números inteiros. E a gente representa isso por um diagrama. Observem aqui na nossa cartela. Nós temos então aí que o conjunto dos números inteiros, eles são formados pelo conjunto dos números naturais, tá? Que são os que vocês conhecem até aqui. Quem são os números naturais? São todos os números positivos, tá certo? Então, nós temos o 1, o 3, vamos colocar 2024, todos os números positivos e o 0. Com os números negativos, então, você terá, né, então, o conjunto dos números inteiros. Menos 1, continua, menos 3, menos 2024 e assim por diante. E uma forma de você representar esse número é a famosa reta numérica, tá? Então, na reta numérica, nós temos ali todos os valores. Então, no meio você terá o 0, à direita positivos e à esquerda negativos, tá? Então, sempre obedecendo a ordem, a partir do 0, tá certo? Por isso, então, nós vamos chamar mais um VT, que vai mostrar aqui pra gente onde foi que esses números começaram a existir. Será que foi tão fácil assim colocar só um menos na frente para significar ali que é uma dívida, para significar que é uma temperatura fria? Não, vem ao longo da história. Então, nós vamos agora observar um VT que vai falar um pouquinho aí sobre essa história dos números inteiros. Vamos lá? Contar objetos é uma das habilidades mais antigas desenvolvidas pela humanidade, datando de milhares de anos. No início, as pessoas usavam métodos primitivos, como pedras ou marcas na superfície, para contar ferramentas. Com o tempo, essa contagem evoluiu e tornou-se mais sistemática. Registros históricos indicam que o uso de números negativos foi desenvolvido por várias civilizações antigas. Alguns deles incluem a civilização babilônica. Os babilônios, que viveram na Mesopotâmia entre os séculos 18 e 6 a.C., tinham uma forma básica de um sistema numérico que incluía a ideia de números negativos. Os antigos matemáticos da civilização chinesa também reconheciam a existência de números negativos. O livro 9 Capítulos da Arte Matemática, escrito durante a dinastia Han, de 202 a.C. a 220 d.C., menciona o uso de números positivos e negativos em problemas aritméticos e geométricos. Na civilização hindu, os matemáticos, especialmente aqueles que estavam entusiasmados com o desenvolvimento do sistema de numeração indo-arábico, como Brahmagupta e Aryabhata, estabeleceram regras para a manipulação de números negativos. Antigos textos matemáticos indianos tratavam de operações aritméticas envolvendo números positivos e negativos. A necessidade de perceber os negativos e resolver situações de adição e subtração levou ao conceito de números inteiros. Embora não haja relação específica com a criação de números inteiros, sua existência e uso evoluíram ao longo do tempo, paralelamente ao desenvolvimento da matemática e à evolução das necessidades sociais e científicas.
Ok, então aí um pouquinho da história. Vocês viram então que no vídeo os números não estavam em ordem, mas nós vamos colocar agora e aprender como colocar esses números em ordem. Então nós temos aí a famosa reta numérica e nós vamos então colocar aí os números inteiros nessa reta numérica. Como nós fazemos isso? Então, primeira coisa, tracem uma reta, tá? Lembrando que a reta ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda, tá certo? E nós vamos então colocar ali nessa reta espaçamentos iguais. Então, cada espaçamento vai ter que ter a mesma medida, tá? E você faz ali espaçamentos iguais. Vamos então à nossa cartela para a gente verificar o passo a passo dessa reta? Então, primeiro, a reta infinita para a direita e para a esquerda. Depois, você vai fazer espaçamentos iguais, ou seja, de mesma medida. E no meio nós vamos colocar o zero. Então, se o zero está ali no meio, então à direita nós teremos 1, 2, 3, nessa ordem, 4. E lembrando também que isso é infinito, tá? Essa seta significa que continua. À esquerda do zero, na ordem, nós teremos os números negativos. Então, começando por onde? Por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E essa reta continua. Lembrando que isso é um conjunto infinito, tá? Então, à direita do zero, nós temos os números positivos. À esquerda, nós temos números negativos, tá certo? Então, ó, o que acrescentou? Daqui para cá, vocês tinham o conjunto dos números naturais. Agora, com os negativos, nós temos o conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, com essa localização, nós podemos continuar, então, outras características desse conjunto, tá? Então, vocês viram que nós temos o conceito nos números naturais de simétrico e oposto, no conjunto dos números inteiros, desculpe. O que significa isso? Simétrico e oposto. Eles estão juntos aí porque eles significam o mesmo sentido, tá? Eles têm o mesmo conceito. Simétrico, quando você tem algo simétrico, o que você diz? A sua imagem no espelho, por exemplo, é simétrica. Ou oposto, sentido oposto, quer dizer que está o contrário, tá? Então, essas duas palavrinhas aí na matemática, no conjunto dos números inteiros, eles possuem o mesmo significado. Vamos verificar, então, qual é o significado deles? Observem aí que dois números, eles são simétricos ou opostos se estão à mesma distância do zero, ou seja, em lados opostos na reta numérica. Nós temos aqui dois exemplos. O simétrico de 4 é menos 4. Assim como de menos 4 é o 4, tá? O simétrico de menos 1 é o 1. Por quê? Porque é como se o zero fosse ali o marco, tá? O eixo de simetria, e aí você verifica quem está do outro lado. Então, observem aqui na nossa imagem. Nós temos o zero. Então, por isso que eu digo que o simétrico de menos 4 é quem está lá do outro lado. Quem é que está lá do outro lado, na mesma distância do zero? O 4 positivo, tá certo? E eu também posso dizer que o oposto de menos 4 é o 4. Então, lembrando, simétrico, números opostos. E números simétricos, eles possuem a mesma definição, tá? Então, por exemplo, quem é o oposto de menos 1? O oposto de menos 1 será quem? Será o 1. Por quê? Porque eles estão na mesma distância aqui, ó, do zero. Tá certo? Por isso que eu digo que o oposto de menos 1 é o 1. Ou simétrico, né? De menos 1 será o 1. Tá ok? Compreenderam aí esse significado de oposto e simétrico? Uma outra característica também é que o oposto de um número inteiro é o número que somado a ele resulta em zero. Então, dois números opostos, quando somados, eles zeram, um zera o outro. Olha aqui o exemplo. O oposto de menos 5 é 5. Então, menos 5 mais 5, o que acontece aqui, ó? Eles vão se cancelar. 5 menos 5 é 0. O oposto de 2 é menos 2. Então, quando eu faço isso daqui, ó, 2 menos 2, o que acontece? Dá 0. Então, não esqueçam que o número oposto somado, que o número somado ao seu oposto, ele resulta em quanto? Ele resulta em 0, tá ok? Isso é uma característica muito importante do número inteiro, tá certo?
Então, o oposto e o simétrico, eles se cancelam. E agora nós temos uma outra definição que vocês aprenderam lá em números naturais, que é a definição de antecessor e sucessor. E nós vamos lembrar que antecessor, o que vem antes de um número, sucessor, o que vem depois. Nos números inteiros também é assim, mas você tem que prestar muita atenção na reta numérica, porque você pode cair em um erro. Então, qual é a nossa referência? A nossa referência será a reta numérica. Nós vamos começar então com o conceito de sucessor. Vamos então à nossa cartela? Porque diz assim, que o sucessor de um número inteiro é o número inteiro que se encontra imediatamente à sua direita na reta numérica. Então, nós temos aqui à direita será o sucessor, à esquerda será o antecessor. Mas o que será a nossa referência? Nossa referência será a reta numérica, tá certo? Vamos a alguns exemplos para que fique claro para vocês. Olha aqui, ó. O sucessor do número 3 é o número 4. Por quê? Olha aí, ó, à direita. Quem é que está à direita do 3? É o 4. Por isso que o sucessor de 3 é o 4, tá? Lembra, sucessor, o que sucede, o que vem depois. Quando o número é negativo, olha só, por isso que eu falei que a referência é a reta numérica. O sucessor do número menos 2 é quem? É o menos 1. Por quê, professora? Porque o menos 1 é o que vem depois aqui, ó, do menos 2 na reta numérica, tá? Então, não confunda, tá? Sucessor, o que vem depois. Então, o sucessor de menos 2 será o menos 1. Assim como o sucessor de menos 3, quem é o sucessor de menos 3? Vai ser o menos 2, porque é o que vem depois, é o que está à direita dele na reta numérica. Tá certo? Ok? Tudo certo então até aí? Muito bem, professora, já sei, o sucessor é o que vem depois. Então, quem é o sucessor de menos 1? Ora, o sucessor de menos 1 vai ser o 0, professora, porque é o 0 que vem depois do menos 1. O 0 está à direita do menos 1. Muito bem, então ficou claro até aqui. Então, vamos agora para o conceito de antecessor. Sucessor, o que vem depois. Antecessor, então, é o número inteiro que está localizado imediatamente à esquerda desse número na reta numérica. Ou seja, é o número que vem antes, tá ok? Então, o antecessor do número 2 é o 1. Por quê? Porque, ó, é o que vem antes, tá certo? O antecessor de 2 é o 1, tá ok? Ficou bem simples aqui quando o número é positivo, certo? Quem é o antecessor de 3? Ah, professor, o antecessor de 3 vai ser o 2, porque é o número que vem antes dele na reta numérica, tá certo? E quando o número for negativo? Olha o caso aqui, ó. O antecessor de menos 6 é quem? É o menos 7, porque é o menos 7 que está antes do menos 6 aqui na reta numérica, tá? Então, antecessor de menos 6 é o menos 7, como está indicado aqui na nossa figura. Tá certo? Ok? Então, sabendo então dessas definições, nós vamos agora a um exemplo para a gente praticar aí o conceito na reta numérica, tá certo? Então, vamos só fazer uma revisão até aqui para que você possa compreender isso daí. A reta numérica é formada, então, do conjunto dos números inteiros por números positivos e números negativos. E o 0 vai estar ali, ó, bem no centro. Então, quando você for construir uma reta numérica, lembre de colocar os espaçamentos iguais. Você vai colocar o 0, à sua direita os positivos, à sua esquerda os negativos, tá bom? Lembrando também que antecessor é o número que vem antes na reta numérica. E sucessor é o número que vem depois na reta numérica também, tá certo? Relembrando tudo isso, então vamos aqui ao nosso exemplo. Olha aí a nossa questão. Diz assim, veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Nós temos aí a cidade de São Joaquim, que é indicado pela letra T. A temperatura dessa cidade é -3, frio nessa cidade.
Porto Alegre, indicado pela letra M, a temperatura dessa cidade aí, ó, -2. Então, as duas cidades aí do sul do Brasil está uma temperatura muito fria, né? Nós temos a cidade de Jataí, indicado pela letra R, a temperatura de 1, também está frio. São Gabriel do Norte, indicado pela letra S, 3 graus, também está frio. E Aquidauana, indicado pela letra Q, 6 graus. Todas aí temperaturas representadas, tá? E agora vem a nossa pergunta. Vamos lá, continuar aqui na nossa cartela. Diz assim, então, ó. Essa tabela pode ser representada pela reta. Nós temos 4 opções. Qual dessas 4 opções será a representação da nossa tabela? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos, então, construir essa reta numérica. Nós vamos marcar cada temperatura, lembrando que cada cidade está sendo indicada por uma letra, não é? Então, nós vamos utilizar essa letra e nós vamos construir a nossa reta numérica para verificar onde está a posição de cada cidade, tá certo? Então, nós vamos agora aqui resolver juntos. Então, vamos lá. Qual é a alternativa correta? Vamos, então, construir. Vamos lá no passo a passo, para que fique bem claro. Aqui está a tabela. E aqui embaixo nós temos uma reta numérica. Então, nós vamos começar a marcar aqui, ó. São Joaquim é indicado pela letra T. Qual é a temperatura lá de São Joaquim? -3. Ora, se eu tenho 0 aqui, então vamos lá, nós vamos começar a marcar. Depois do 0 aqui, ó, à esquerda, -1, -2, -3. Então, aqui, ó, no -3 será a cidade de São Joaquim. Então, eu indico aqui pela letra T. Agora, nós vamos à temperatura de Porto Alegre, representado pelo M. Qual a temperatura de Porto Alegre? Ah, professora, aqui está -2. Já colocamos aqui -2 na nossa reta. Então, ó, aqui eu indico a letra M, que é Porto Alegre. Já dá pra gente saber qual é a alternativa correta, né? Qual a alternativa que tem o T e o M em seguida? Mas vamos fazer todas, que é para vocês verificarem, então, aí a localização. Jataí, indicado pela letra R, a temperatura é 1 grau. Ou seja, positivo fica depois do 0. Então, aqui, 1 grau. Nesse ponto aqui, nós temos o R, que significa cidade de Jataí. Continuando, nós temos São Gabriel do Norte. Vamos colocar o S onde? Em 3 graus. Onde está 3 graus? Desculpa, gente. Se aqui é o 1, então continua. 2, 3. Aqui eu vou colocar S, que significa São Gabriel do Norte. Aquidauana, indicado pela letra Q, será onde? Temperatura 6 graus. Então, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6 graus. Então, aqui vai ficar a letra Q. Qual alternativa tem essa sequência aqui, ó? T, M, R, S, Q. Então, a alternativa correta, vamos observar juntos aqui na nossa cartela. T, M, R, S e Q. A alternativa correta, então, que nós temos aí para que fique igual a nossa, será T, M, R, S, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Muito bem, eu acho que eu ouvi daqui, não foi? Então, vocês responderam aí muito bem a nossa questão de exemplo. Então, nós vamos finalizar a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido sobre o conjunto dos números inteiros, tá certo? E eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Até a próxima!